Fala, Viga Lovers, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é para te ensinar de uma vez por todas como saber quanto de recheio fazer em cada produção que vocês forem fazer. Eu vou mostrar aqui o passo a passo certinho, um cálculo bem simples, bem fácil para vocês estarem aplicando, para vocês sempre, quando forem fazer uma nova produção, nem ficar sobrando muito recheio e nem faltar, que a gente sabe que é muito ruim quando isso acontece, tá? Então, já vou fazer aqui sem muita enrolação para vocês. Já passei a limpo aqui no quadro algumas coisas, deixa eu ver se está focando bem. Então, os principais dados que a gente vai precisar para fazer esse cálculo, né? Eu coloquei aqui, vai ser o peso de cada receita de massa que a gente trabalha, tá? Lembrando que a gente vai partir do princípio que a gente já sabe a quantidade de massa que a gente vai trabalhar e não a quantidade de recheio. Eu acho mais fácil trabalhar dessa forma. Então, primeiramente, a gente vai descobrir o tanto de massa que vai ser trabalhado. Nesse exemplo aqui, cada massa que eu trabalho, ela rende 5,2 kg. E cada produção que eu vou fazer, eu faço 6 receitas de massa dessa de 5,2 kg, que dá um total aí de 31,2 kg no final da produção, né? Só a gente pegar aqui a quantidade de cada receita e multiplicar pela quantidade que a gente faz cada produção que a gente trabalha, né? Então esse aqui vai ser o nosso peso total, vai ser o número que a gente vai trabalhar para a próxima etapa. Vamos lá então para a próxima etapa. Aqui então está aquele valor que a gente descobriu na última conta, né? Que é o total de massa que eu produzo a cada produção que a gente vai trabalhar. Então no nosso exemplo vai ser 31,2 kg de massa. A próxima etapa agora vai ser uma continha de menos. A gente vai subtrair a quantidade de peso que sobra no tubo da máquina. Lembrando que esse passo aqui ele vai servir só para quem tem a modeladora de salgados. Se você faz manual, você não vai precisar fazer esse cálculo. Em média, que a gente quando trabalha, sobra ali em média 700 gramas de massa no tubo da máquina. Então esse é o valor que eu vou trabalhar aqui, mas daí vocês veem aí certinho como que é o caso de vocês, né? Que dependendo do tamanho da máquina, pode ser que esse peso ele varia aí para mais ou para menos. Então a gente vai subtrair aqui do peso total da massa o tanto que sobra no tubo. Aqui a gente vai chegar no resultado de 30 kg e 500 gramas de massa. Esse daqui vai ser o real que a gente realmente de fato vai trabalhar ali com salgados e que o tubo a gente acaba não utilizando, né? Se você aproveita aí em outra produção, né? Às vezes fica ali na geladeira e tal, mas em si, naquela produção que a gente trabalha, ele não é usado. Então é por isso que a gente desconta ele aqui para a gente fazer o nosso cálculo. O próximo passo agora, que vocês têm esse valor aqui, vai ser dividir pelo peso de massa que cada salgado que vocês produzem tem. Então, o exemplo que eu vou dar aqui é de 15 gramas. Ou seja, vamos supor que a gente está trabalhando com coxinha. Então, cada coxinha ali que eu produzo, 15 gramas dela é de massa, é o peso da massa dela. Então, eu vou dividir por 15. Aqui a gente vai chegar no resultado de 2.033. Dá uns quebradinhos, mas vamos arredondar para 2.033. O que é esse resultado aqui? Esse resultado é a quantidade de salgados que a gente vai conseguir fazer com essa quantidade de massa. Ou seja, se eu trabalhar exatamente com esses pesos aqui, quer dizer que eu vou conseguir produzir 2.033 coxinhas. E é esse número que a gente vai usar para o próximo passo. Bom, próximo passo então, estou aqui com a quantidade que deu no último resultado, né? A quantidade de salgados que eu vou conseguir produzir. Eu vou pegar agora e vou multiplicar esse valor aqui pelo peso de recheio que dá em cada salgado que você produz. O exemplo aqui que eu vou utilizar vai ser de 6 gramas. Então esse aqui é o valor referente ao peso de recheio que cada salgado que eu produzo tem. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai chegar no resultado de 12,2 kg. Bom, então a gente chegou aqui no resultado de 12,2 kg, mas a conta não acaba aqui, tá? A gente tem que lembrar que a gente trabalha com máquina, né? Se for o caso, lembrando novamente. E se você trabalha com máquina, vai ter uma sobra ali no tubo. E a gente vai precisar acrescentar essa sobra aqui no nosso cálculo. A minha, em média, sobra 300 gramas. Ou seja,
o total de recheio que eu vou precisar ter para essa quantidade de massa vai ser 12,5 kg. Esse é o peso total de recheio que eu vou precisar ter. Então, se você vai trabalhar aí com um recheio que não precisa dar cremosidade para ele, né? Como, por exemplo, o de queijo, né? Se você tiver uma mussarela que já tem liga, ou de pizza também, se for o caso, esse é o peso total que você vai precisar ter e não precisa calcular mais nada. Aqui encerra a sua conta, você não precisa passar para o próximo passo. Já se for o caso aí de você trabalhar com frango, com uma carne que precisa da cremosidade, aí vocês vão continuar esse cálculo, tá? Não acabou ainda. Mas segura esse valor aqui que vocês tiveram e agora vamos para o próximo passo. Então vamos supor que a gente vai trabalhar ali com o frango, né? Então a gente vai precisar atingir esse 12,5 kg normal, tá? Esse vai ser o peso total para qualquer tipo de recheio que a gente vai trabalhar. Lembrando que considerando os dados que a gente está utilizando, né? Mas eu vou ensinar para vocês como saber a quantidade de frango em si que a gente vai utilizar e a quantidade de bechamel para chegar nesse valor total aqui que a gente precisa de recheio. Então vamos supor que você vai trabalhar aí com a proporção de 30% de bechamel para cada quilo de frango. Como que eu sei disso, né? Vamos supor que você usa 300 gramas para cada 1 quilo de frango, quer dizer que é 30%. Agora vamos supor que você coloca 400, então seria 40%. Então no exemplo vamos trabalhar com 30, e aí para descobrir vocês vão colocar na sua calculadora o peso de 12,500 e vai multiplicar por 30%. Vocês vão colocar exatamente assim na calculadora, tá? E aí a gente vai chegar aqui no resultado. Deixa eu ver aqui quanto que tinha dado. 3,750 kg. Ou seja, esse 3,750 kg é o tanto de bechamel que a gente vai precisar para estar trabalhando aí com essa produção. Então isso aqui é referente ao bechamel. Ou requeijão, né? Que seja, tem gente que usa requeijão, tem gente que usa o bechamel, né? E agora, então, que eu sei o tanto de bechamel, vamos descobrir o tanto de frango em si que vai ser utilizado. Só a gente pegar aqui os 12,500 e fazer menos o 3,750 kg do bechamel. A gente vai chegar aí no resultado de 8,750. Ou seja, nesse caso aqui que você utilizar aí a proporção de 30%, 8,750 é a quantidade de frango que você vai precisar, ou de carne, seja lá o que for, e 3,750 é a quantidade do bechamel, do requeijão, aquilo que você for usar para dar a cremosidade, considerando que você vai trabalhar com 30%. Se a gente soma esses dois, a gente chega no peso total de 12,500. Lembrando que quando vocês forem trabalhar ali com o frango, não necessariamente você comprando 8,750 quer dizer que você vai ter esse peso no final. Vocês têm que considerar a perca que o frango tem depois que é cozinhado, depois que é temperado, mesma coisa com o de carne. Agora no caso do de queijo, por exemplo, né, se você precisar da cremosidade nele, ele não tem perca, então vocês não precisam considerar essa perca, né? Vocês colocam ali o peso total direto. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês. Se você ainda não sabe, a gente tem aqui no nosso canal um curso completo e gratuito de precificação de salgados. Vou deixar a playlist aí na descrição e também no comentário fixado, se você ainda não conhece. Lá eu ensino passo a passo certinho para você precificar da maneira correta e não ter prejuízo aí na sua produção de salgados. Inclusive esse vídeo aqui vai ser um complemento a mais que eu vou deixar lá na playlist. E se você tiver interesse, lembrando, vai estar aí para você clicar e acompanhar gratuitamente, beleza? Então espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Falou!